dono de sua terra, da casa onde mora. O direito à propriedade é legítimo, fundamental e muitas vezes depende do poder público para se tornar realidade. No programa de hoje, vamos ver como ações legislativas contribuem com a regularização fundiária em nosso estado. Quem é beneficiado e como uma lei pode mudar uma vida. Eu sou Fernanda Avelar e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos tratados no Parlamento Mineiro. Eu começo o programa de hoje com 2 depoimentos. O primeiro é o da Selmi Aparecida do Nascimento. A minha posição é de não sair mesmo, é lutar mesmo por lá e ficar lá. A gente fica com medo, né? Eu mesmo fico insegura, passo até mal, fico doente, porque a gente fica insegura, sem saber se vai sair, se não vai, né? Fica difícil. Agora vamos ouvir o Fabiano Carneiro. Foi nós que construímos essa comunidade. Todo mundo pagou com o seu bolso as trator para poder abrir as ruas, né? E o que nós queremos é asfalto, que o povo mora, que todo mundo planta, que todo mundo colhe. Selmi e Fabiano falam sobre 2 faces de uma mesma realidade. Eles vivem na área conhecida como Ocupação Isidora, na região norte de Belo Horizonte. Está no eixo de expansão da cidade e desperta interesses imobiliários. No conjunto das vilas Vitória, Esperança, Rosa Leão e Helena Greco, moram cerca de 28 mil pessoas. A região é considerada uma das maiores áreas de conflito fundiário urbano do país. Selmi fala sobre o medo de ser retirada de casa e não ter para onde ir. Fabiano tem confiança em um futuro melhor. Os 2 têm razão. É a história da ocupação que diz que os sentimentos não são tão divergentes assim. As pessoas ali abriram ruas, ergueram paredes, construíram um teto, sofreram ameaças, abandono por mais de 10 anos. A primeira vila na região do Isidora surgiu em 2011 com a ocupação Helena Greco. 2 anos depois, se consolidou com as outras 3 vilas. 9 mil famílias sem teto, lideradas por mulheres negras, se instalaram na área equivalente a 10 mil campos de futebol. Em 2014, a Polícia Militar cercou a área. O coletivo Margarida Alves, de Assessoria Popular, pediu a suspensão da ordem reintegratória, alegando que a PM não tinha condições de garantir segurança e integridade física das famílias. Em 2015, o ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou, abre aspas, a desocupação da área à força não acabará bem, sendo muito provável a ocorrência de vítimas fatais. Uma ordem judicial não pode valer uma vida humana. Na ponderação entre a vida e a propriedade, a primeira deve se sobrepor, fecha aspas. Em 2017, o mesmo ministro suspendeu pela 2ª vez uma ordem de despejo. Em 2018, a Prefeitura de Belo Horizonte declarou a ocupação como um assentamento de interesse social. No mesmo ano, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi acionada com a entrega de denúncia e solicitação de acompanhamento do conflito. Em 2023, uma lei aprovada pela Assembleia de Minas abriu caminho para a regularização das terras da ocupação Isidora. A Lei Isidora autorizou o governo estadual a fazer uma permuta com a empresa Granja Werneck, proprietária do terreno. A empresa recebeu um terreno em Sabará e o estado passou a ser o dono da Isidora, que já foi doada ao município de Belo Horizonte. A prefeitura deverá fazer a urbanização e regularização fundiária. Acessos à água tratada, esgoto, energia, calçamento de ruas, parques, escola e outros equipamentos públicos, além do título de propriedade do terreno, aguardam os moradores no futuro. O receio de alguns deles é que famílias possam ser despejadas dependendo do projeto de urbanização que já tem financiamento aprovado pelo Banco Mundial. As portas da Assembleia estiveram abertas aos moradores da Isidora. Foram realizadas várias audiências públicas e visitas técnicas para verificar as condições e tentar solucionar os conflitos.
Na última visita, em maio de 2023, deputados da Comissão de Direitos Humanos estiveram nas 4 vilas e ouviram temores de quem vive ali. Viram a precariedade dos serviços públicos no local e o trabalho de urbanização que está começando. De acordo com o projeto, há necessidade de remoção de imóveis e moradores. Alguns já começaram. Não faltam queixas na Isidora. O povo sofre muito com a questão do arruamento que não tem, aí vem esgoto, né, a falta de água. Por mais que hoje a Copasa iniciou os trabalhos, hoje a CEMIG também está dentro da comunidade, mas com isso também vem alguns problemas. E um dos primeiros problemas é a conta que não chega. Por que não chega? Não está regularizado a comunidade, né? E aí a CEMIG não põe um agente para entregar as contas. Nós mesmos construímos, junto com a comunidade, o calçamento, tentando finalizar ele, não conseguimos, porque a prefeitura falou que ia fazer, não fez até hoje. E quando dá a época de chuva aqui, é um maior transtorno. O ponto que a gente quer saber da prefeitura, como que eles vão fazer com essas famílias? Aonde a gente vai morar? Porque nós não temos para onde ir, a gente não tem moradia. E eu queria saber também por parte da prefeitura aonde nós vamos ser realocados, porque até então eles não têm projeto para realocar. Audiências públicas, cobranças e debates sobre a necessidade da regularização fundiária, que é dar aos moradores a segurança jurídica de serem os donos dos imóveis, foram ações feitas pelos deputados para chamar a atenção para sanar o problema. Só no ano passado foram mais de 13 atividades. Além da Isidora, os deputados trataram também da ameaça de despejo dos moradores da ocupação Fábio Alves na região do Barreiro, na capital. Há 4 anos, 650 famílias vivem em uma área particular. O dono do terreno está disposto a deixá-los no local em troca de compensações, mas ainda não recebeu acenos do poder público. A campanha Despejo Zero, lançada em 2020, foi tema de uma audiência pública envolvendo diversas organizações sociais. De acordo com o portal da campanha, há 26 conflitos com ameaças de despejos no estado. As dificuldades enfrentadas pela população no processo de regularização fundiária do balneário de Água Limpa também foram verificadas pelos deputados. O bairro entre Nova Lima e Itabirito abriga 6.000 famílias que chegaram há 20 anos no local que estava abandonado. A prefeitura negociou com a CEMIG e Copasa, mas a empresa contratada para fazer a regularização dos imóveis só apresentou o projeto final em 2022 e ainda não avançou. Os conflitos em caso de ocupações urbanas são complexos, porque envolvem vários fatores e atores. Por isso, criar regras para resolver as questões é tão importante. E uma lei federal de 2017 fez isso. Ela estabeleceu um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para a regularização fundiária urbana. É por meio da REURB que se garante o direito à moradia daqueles que residem em assentamentos informais localizados nas áreas urbanas. A REURB garante o direito real registrado no cartório de imóveis, garantindo a segurança jurídica na posse para o morador do imóvel regularizado. A lei criou 2 modalidades de REURB: a regularização fundiária de interesse social, aplicada aos núcleos urbanos informais ocupados pela população de baixa renda, que receberá gratuitamente o registro do imóvel e toda a infraestrutura básica por conta do poder público. E a regularização fundiária de interesse específico, aplicada aos núcleos urbanos informais não qualificadas como REURB-S. Neste caso, o particular deverá custear toda a infraestrutura a ser definida no projeto de regularização da região. Em todo o estado, pessoas que vivem em cerca de 3 milhões de moradias no campo e nas cidades, de acordo com estimativas, aguardam pela posse de suas casas. São 3 milhões de situações permanentemente provisórias. 3 milhões de imóveis que precisam da chamada regularização fundiária para que seus moradores possam dormir em paz. E uma outra lei aprovada na Assembleia cria as normas para garantir o direito dessas pessoas. O projeto de lei de 2016 foi votado e aprovado em agosto de 2023. Logo, foi sancionado pelo governador e virou lei.
Ela possibilita a regularização fundiária em terras urbanas e rurais de propriedade do Estado. Se você estiver se perguntando por que demorou tanto tempo para analisar e votar o projeto de lei, o professor Rômulo Barbosa, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Montes Claros, explica. Ele é o nosso convidado desse programa. Vamos ouvir. A legislação, ela não é uma legislação que foi muito negociada, né? Se nós observarmos, o próprio PL, salvo o melhor juízo, é de 2016, não é isso? Ele inicia a tramitação em 2016, com o deputado Luiz Tadeu Martins. E ele vem, então, ganhando corpo e sendo discutido na Assembleia até 2023, quando é aprovado, né? Então, são 7 anos de discussão na Assembleia Legislativa, depois que já tinha, né, todo um PL estruturado. E, salvo o melhor juízo, era o segundo ou terceiro substitutivo. Então, a Casa Legislativa, ela expressa, né, também um conjunto de interesses que compõem a sociedade, né? O texto expressa o arranjo possível. Se a gente retroceder ainda mais na história, vai perceber que o tempo de análise e votação da lei nem foi tão longo assim. Vamos ouvir o professor Rômulo de novo. A regularização fundiária ela é muito importante porque desde a Constituição de 1891 foi transferido para os estados, né, as terras públicas que eram do Império, né, que eram da União, né, no caso da passagem do Império para a República, né, na primeira Constituição de 1891. Então, o Estado de Minas Gerais incorporou isso na Constituição de 89, ou seja, seria possível fazer, portanto, concessões, reconhecimento de legitimidade de posse das terras do Estado de Minas Gerais, mas não havia regulamentado desde então. Ou seja, desde a Constituição de 89, que nós não temos a regulamentação. No caso das terras públicas rurais, ela é importantíssima porque nós temos um estoque muito grande, né, de terras públicas, de terras devolutas, né, e especialmente em algumas regiões do Estado, né, no norte, no noroeste, no Jequitinhonha, no leste do Estado, né, nós temos um estoque bastante expressivo de terras públicas e uma demanda também muito importante de terras públicas, seja ela destinada, né, a populações sem terra, portanto, demandantes de reforma agrária ou de assentamentos rurais, seja ela destinada ao reconhecimento do uso comunitário, né, do uso comunal, do uso territorial de povos e comunidades tradicionais, além, né, do reconhecimento de posses individuais, né, seja de pessoas físicas também, e também de pessoas jurídicas, né? Então, a lei ela é fundamental porque ela regulamenta, né, ela cria as prioridades, os instrumentos, os dispositivos que vão permitir, né, o Estado fazer a concessão e o reconhecimento de posse de áreas para essas modalidades previstas. Para a gente ter uma ideia do grande estoque de terras públicas a que o Rômulo Barbosa se referiu, um levantamento da Unimontes mostra que em 11 municípios do norte de Minas há 500 mil hectares de terras pertencentes ao Estado. Isso dá mais de 606 campos de futebol em terras que podem ser para uso da regularização fundiária. Um exemplo é o projeto Jaíba, que fica nos municípios de Jaíba e Matias Cardoso, no norte do estado. Por lá, há um conjunto de colonos que dependem da regularização para serem donos de suas terras e terem acesso a, por exemplo, crédito bancário. O Jaíba é o segundo maior perímetro irrigado em área contínua do mundo. A lei também beneficia os agricultores familiares que estão em situação de posse, mas não têm o título da propriedade. Sendo donos, eles podem vender os produtos no Programa Nacional de Alimentação Escolar e no Programa de Aquisição de Alimentos, além de investir na infraestrutura das lavouras. A regularização fundiária rural, ela envolve um conjunto de instrumentos, um conjunto de instituições, né? Então, por exemplo, está previsto que as áreas rurais, né, falando especificamente aqui agora das áreas rurais, de até 50 hectares, né, o Estado pode, né, o Estado fará a concessão sem ônus, né, e sem despesa. Ela vai conceder o domínio sem despesa para os proprietários, né? E até 100 hectares, né, o que nós chamamos, até 50 hectares, de o que a lei chama de concessão gratuita de domínio, né? E até 100 hectares é uma concessão
que dispensa, né, a autorização da Assembleia Legislativa. Então, veja que é um quantitativo extremamente expressivo. Para você ter ideia, no norte do estado de Minas Gerais, mais de 85% das propriedades têm até 50 hectares. Né? Então, a gente está falando de um contingente extremamente importante de pessoas que, boa parte delas, né, está na condição de posse, sem o título definitivo, sem o domínio da terra, e que terá essa possibilidade de obtê-lo sem custo, né, até 50 hectares, e sem autorização da Assembleia, até 100 hectares. Então, tem uma potencialidade de fazer uma justiça distributiva fundiária muito grande. De acordo com o grupo de pesquisa da Unimontes, uma das consequências da lei é uma expansão da titularidade individual, o que ampliará o estoque de terras no mercado. A legislação permite a regularização fundiária para fins de reforma agrária, mas essas terras não podem ser negociadas por 10 anos. A nova lei também alcança as comunidades tradicionais e, nesse ponto, há uma crítica feita pelos pesquisadores. No caso das titulações coletivas, principalmente os assentamentos rurais, né, e os territórios de povos e comunidades tradicionais, nós temos um contexto um pouco mais complexo. Né? A lei estabelece e coloca no rol de prioridades os assentamentos rurais e os territórios para povos e comunidades tradicionais. Mas não somente, né? Eles estão com prioridades, mas há outras prioridades também, a titulação individual, a titulação para pessoa física e jurídica, né? A titulação para empreendimentos, né, que são importantes para o desenvolvimento. Então, esse rol de prioridades, nele está contido povos e comunidades tradicionais e os assentamentos rurais. Mas, historicamente, o que a gente tem visto no Brasil e em Minas Gerais é uma dificuldade, né, de titulação coletiva, o que provocou um debate importante recente na própria Assembleia Legislativa também, né, de que, olha, nós vamos colocar como prioridade, né, por ordem de prioridade, povos e comunidades tradicionais, né, assentamentos rurais, ou seja, priorizar a titulação coletiva ou não. Né? Mas no debate o que ficou, né, o arranjo possível foi colocá-los no rol das prioridades, mas não com o reconhecimento, né, de destinação prioritária para as titulações coletivas. Então, na nossa leitura, as titulações coletivas elas vão continuar tendo uma maior dificuldade, né, sendo que as titulações individuais tendem a ter uma maior aceleração. Bom, por hoje eu fico por aqui. Você já sabe, você pode rever este e outros programas da TV Assembleia. É só entrar no nosso portal e nas outras redes sociais. Um abraço, tchau!